Olá, eu sou o professor Samuel Azevedo e eu estou nessa aula extra para falar um pouquinho sobre strings, porque alguns alunos pediram para eu fazer esse vídeo esclarecendo como é que a gente usa strings. Mas então, o que são strings? As strings também são chamadas de dados literais ou de vetores de caracteres. Na linguagem C, elas são representadas pelo valor textual que a gente coloca entre aspas, né? Então, tudo que eu escrevo entre aspas é uma string. Para declarar uma variável do tipo string, normalmente a gente usa o tipo vetor de caracteres na linguagem C. Outras linguagens têm o tipo string como um tipo primitivo, mas não é o caso da linguagem C. Inclusive, para poder fazer leitura ou fazer manipulação ou comparação de dados do tipo string, a gente precisa de uma biblioteca especial, que é a biblioteca string.h. Isso mesmo. No código a seguir, vocês veem que eu estou usando a biblioteca string.h. Tem uma variável frase, que é do tipo vetor de 50 caracteres. Tenho uma pergunta, digite uma string, leio ela com %s e guardo na variável frase e depois mostro. Esse código vai ter o seguinte erro: se eu digitar uma string com espaço, só vai a primeira palavra. Então, quando eu executei o código, digitei olha só, mas ele só leu para a variável a palavra olha. Para evitar esse problema, a gente precisa então usar as funções de leitura, escrita e manipulação de strings, para que a gente possa trabalhar com strings com os espaços. Para resolver esse problema do scanf, a gente usa então a função gets. Gets, entre parênteses, a variável vai dar para a gente a leitura de uma string completa, né, com espaços e tudo, até a pessoa teclar Enter. E esse valor vai ser armazenado para a variável. Notem que agora, com o uso do gets, a frase foi lida por inteiro com o espaço. Algumas observações que são preciso fazer. Toda string tem que reservar o último espaço do vetor, que é para colocar um /0. Esse /0 significa que a string terminou de ser lida. Existe por aí em algum lugar da internet a piada das duas strings conversando. Uma delas disse olá e a outra disse olá, 1, 2, 3, 4, 9, 6, 7, H, 6, X. Né? E o que significava isso, esse problema dessa segunda string? Significava que ela não tinha o /0 no final, por isso que seguiu se lendo o que tinha na memória. Além da função gets, a gente também tem as funções get, get e getChar. Outra coisa que a gente precisa fazer para strings é o uso de atribuição. Normalmente a gente atribui uma string para uma variável do tipo string com a função strcpy. Então a gente faz strcpy, entre parênteses, variável, vírgula, o valor, entre aspas, que a gente quer atribuir a essa variável, e assim ela atribui o valor para a variável. Quando a gente precisa comparar strings, para comparar strings, a gente faz o uso da função strcmp. Então a gente usa strcmp, uma string e outra string. Essas strings podem ser variáveis ou podem ser os valores entre aspas. Se os valores forem iguais, essa função retorna o valor 0. Então normalmente a gente usa if strcmp, uma variável e a outra igual a 0. Então a gente programa o que acontece quando as duas têm um valor igual. Ou a gente põe o diferente de 0 para dizer que as variáveis são a condição diferente uma da outra. As variáveis ou as duas strings. Quando a gente trabalha intercalando gets e scanf, a gente acaba precisando de vez em quando dar uma limpada no buffer, porque o gets pega um caractere a mais e esse caractere passa para a próxima função.
Então é comum, se a gente está, por exemplo, dentro de um laço, a gente usar no fim do laço um get só para ler um caractere qualquer, limpar o buffer e a gente poder fazer a leitura corretinha. Esse é um artifício que a gente costuma usar quando está programando com strings na linguagem C. Eu espero que vocês tenham entendido ao menos o básico para trabalhar com isso. Com esse pequeno vídeo eu resumi leitura, atribuição e comparação de strings. Eu espero que vocês façam alguns exemplos, estudem mais e coloquem as suas dúvidas aí no comentário. Até a próxima aula.